amiguinhos, eu sou a Bela. Você já se envolveu numa discussão? E a pessoa que você discutiu te pediu desculpas? E você pediu desculpas pra ela? Você sabe qual é a importância do perdão? Hoje as nossas catequistas Isa e Juliana vão contar um pouquinho pra nós sobre como é importante perdoar. Afinal, perdoar é dar a paz a si mesmo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, deem um oizinho pra elas! O nosso vídeo de hoje é sobre o perdão. Se queremos para nós, temos também que aprender a perdoar. O perdão é um processo de mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa grave. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Perdoar é aceitar ou pedir desculpas quando alguém reconhece o seu erro ou pecado. Mas o que é o pecado? Na fé da Igreja, o pecado é o que nos paralisa, o que nos afasta de Deus. Através de Jesus, aprendemos que tudo o que fizermos de mal para os outros ofende a Deus, porque todo desamor praticado nessa terra contraria o mandamento maior que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos ver por tópicos o que é o pecado. Para que haja pecado, é preciso considerar 3 aspectos. A pessoa deve saber que sua atitude é prejudicial. A pessoa, mesmo sabendo que é prejudicial, deseja praticar o mal. E a pessoa livremente decide praticar o mal. Resumindo, para haver pecado é preciso saber que se está prejudicando o querer pecar e livremente praticar o pecado. Há pecados graves e leves, e de diferentes modos eles vão esfriando a nossa relação com Deus e tornando o ser humano estranho a Ele. Os filhos escolhem se afastar de Deus Pai e vão perdendo a alegria de viver. Crescem na solidão, na tristeza, na angústia e no vazio. Para saber quais são os nossos pecados, é preciso usar a medida do amor. Tudo o que fazemos deve ser avaliado segundo o amor que Jesus ensinou. Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, encontramos muitos exemplos e muitas frases que nos ajudam a perceber quando pecamos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, o que significa perdoar sempre. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações?
Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. No tempo de Jesus, os doentes eram considerados pecadores, impuros, amaldiçoados. As pessoas pensavam que a doença era um castigo de Deus, por um pecado cometido pela pessoa doente, ou por um antepassado dela. O paralítico desta passagem sofre diversas discriminações. Quando é carregado até Jesus, acontece uma surpresa. Jesus perdoa-lhe os pecados, além de curar a paralisia. Cristo devolve a dignidade de Filho de Deus para aquele ser humano. As pessoas é que tinham-lhe tirado essa dignidade, pois, baseadas em ideias religiosas erradas, pregavam que Deus tinha amaldiçoado o paralítico. Eram muito cultas, mas incapazes de ver o sentido da lei de Deus, que é dar vida plena para todo ser humano. Na cabeça dessas pessoas estava tudo certo. O paralítico era doente porque era um pecador. Jesus mudou tal situação ao perdoar o paralítico. Mandou-lhe pegar a maca e sair andando. O povo entendeu que Deus tinha revelado uma nova ideia sobre os doentes e sobre o amor. Mas será que o que pensaram os escribas? Será que Jesus não estava incomodando demais aquele grupo? O paralítico do Evangelho é o símbolo da pessoa que vive, mas não pode relacionar-se com os outros ou com as coisas. Podemos viver, mas se a comunicação com os outros não estiver motivada pelo amor, somos nada. E a própria comunicação, em vez de libertar-nos, aumenta a escravidão. Todos nós somos pecadores, mas se reconhecemos e nos arrependemos, ao pedir perdão a Deus, que é amor e misericórdia, Ele nos perdoa. Nascemos para ser felizes. Esta é uma verdade que sentimos no coração e aprendemos em nossa fé. Deus nos criou para vivermos bem e nos realizarmos como pessoas felizes. Mas o que acontece para vermos tanta gente sofrendo? Por que há tanta maldade no mundo e tanta gente infeliz? Isso com certeza não é a vontade do Pai. Muita coisa ruim acontece por nossa culpa mesmo, pois muitas vezes escolhemos fazer o mal, ser egoísta, pensar somente nos nossos interesses e deixamos Deus de lado. Algumas vezes causamos sofrimento para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos pais, irmãos, amigos. A estes atos ruins que praticamos, chamamos pecado. Deus não nos criou perfeitos, criou-nos a caminho da perfeição. Para isso é muito importante estarmos com Deus, que nos leva a caminho que nos faz felizes. Sozinhos nada podemos fazer, mas Deus, junto de nós, pode nos fazer mais fortes para que possamos vencer nossos limites. Nosso pecado começa quando decidimos que não precisamos mais de Deus e nos considerarmos deuses de nós mesmos. O pecado gera desordem em nossa vida, traz infelicidade e pranto, destrói nossas amizades e a vida de nossa família. O pecado gera fome, a violência, as guerras, a pobreza, as drogas. Assim como arrumar a bagunça em nossa casa, a conversão dos pecados exige esforço para jogar fora o que não presta e o que nos faz mal, e colocar no seu devido lugar os nossos valores mais importantes. Mas Jesus ensina que nosso Pai do céu está disposto a nos ajudar a fazer esta faxina na vida quando criamos a bagunça do pecado. Por maior que seja a bagunça em nossa vida, Deus acredita em nós. Estamos nos preparando para receber a primeira comunhão,
Para comungar é preciso querer ser como Jesus. E nós sabemos que nem sempre conseguimos ser como Ele, pois às vezes erramos e pecamos. Mas sabemos também que Deus vem ao nosso encontro para nos ajudar a melhorar nossa vida, porque Ele nos ama e nos quer perto dele. Para ficarmos mais perto dele, temos o sacramento da reconciliação. Assim como quem não é padre e não pode consagrar a Eucaristia, a confissão também só pode ser feita para um padre, que através do sacramento da ordem recebe o carisma de perdoar os pecados de um cristão arrependido. Jesus é quem nos acolhe quando nos aproximamos do sacramento da reconciliação. Ele vem ao nosso encontro através da comunidade de fé, representada pelo padre. No sacramento da confissão, o padre é o representante de Cristo. Olhando para o crucifixo, vamos entender a afirmação de Jesus: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para que aprendêssemos a amar sem limites. Infelizmente, muitos não aprenderam. Todas as vezes que faltamos com o amor, continuamos desprezando a lição da cruz, o amor maior. Para recomeçar o caminho, é preciso arrepender-se, mudar de vida e voltar-se para o amor, que é Deus. Para que não ficássemos mergulhados no desamor, Jesus nos deixou uma forma de reconciliação. Trata-se do sacramento da penitência, do arrependimento, que também é conhecido como confissão ou sacramento da reconciliação. Jesus reconcilia o mundo com Deus após a quebra que o pecado causa. Hoje vamos aprender a receber este sacramento. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a primeira confissão. Vocês vão se confessar daqui a alguns dias. O que é confissão? Confissão é chamado sacramento da penitência, sacramento da reconciliação ou o sacramento do perdão. Jesus, ele perdoa os nossos pecados. E perdoando, ele nos tira os pesos da vida, o peso dos nossos erros. Às vezes não coisas simples, às vezes há coisas complicadas que as pessoas carregam e são igual a pedra mesmo amarrada nos pés delas. Mas esse não é o caso de vocês. Por que é que precisa de um padre para pedir perdão? Deus não pode perdoar? Sim, Deus perdoa. Só que Jesus queria que nós tivéssemos a certeza de que Deus nos perdoa. E ele, para isso, ele deu o poder dele de perdoar, ele deu para os seus apóstolos. Os apóstolos deram para os seus sucessores e assim foi indo até chegar nos dias de hoje. Então os bispos e os padres perdoam no lugar de Jesus. E o perdão que o padre dá, ou que o bispo dá, é o perdão do próprio Jesus. É Jesus mesmo que está perdoando. E quando o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, Deus mesmo está perdoando. E Deus não lembra mais não, viu? Deus não vai ficar aí. Ah, mas aquele dia você fez isso. Mas eu já confessei. Ah, mas eu lembro. Deus esquece. Completamente. Não existe mais. Pois é, esse é o amor de Deus, é o perdão de Deus. O que a gente tem que confessar? Nós temos que confessar aquelas atitudes, aquelas ações que fizeram mal para o outro.
quando nós desrespeitamos as pessoas, quando nós deixamos de fazer o bem, quando nós promovemos, por exemplo, na escola, quando a gente fica aí rindo de pessoas, debochando, isso que nós chamamos de bullying, por exemplo. Isso é pecado, não é? Mas não é o caso de vocês. E tem que ter medo de confessar? Não, pelo contrário. É muito bom confessar, porque a gente sabe que Deus vai perdoar, não é? Algumas pessoas se preocupam, mas o padre, ele vai dar bronca? Não, o padre não está lá para dar bronca. O padre está lá para escutar, se for necessário dar algum conselho e nos dar uma oração ou uma outra prática para que nós possamos melhorar no amor. Isso é a penitência que o padre nos dá. Geralmente é uma oração. Então, vamos sempre nos aproximar da confissão com muita confiança. Mas o padre não vai contar os meus pecados? Não, é proibido. E se o padre abre o bico, tá ferrado. Não pode. Então, o que você fala, o padre esquece. Tá nem aí. Viu? Então, o que você fala fica entre você e o padre, e o padre esquece na hora que fala, eu te absolvo. Acabou-se. Não sabe mais o que você falou. Então pode ficar confiante, sem medo, sabendo que é um encontro com Jesus. Jesus que te ama, Jesus que te perdoa, Jesus que cura as feridas da tua alma, para que você possa viver melhor, para que você possa amar mais as pessoas e se aproximar mais de Jesus. Deus abençoe vocês e boa primeira confissão. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Então já clica aqui embaixo no botãozinho de gostei. E aí, você gostou da participação do Padre João? Eu gostei muito e aprendi muito nesse vídeo a importância do perdão. E vamos à frase do dia. E a frase do dia é: e a Deus o que é de Deus. E aí, quem disse isso? Já conferiu o Evangelho do dia? Ainda não? Então clica aqui nos cards e corre lá para conferir. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presença que está aqui na descrição. Um abraço e fiquem com Deus. Beijos!